e passar rapidamente aqui, convidar o Dr. Luiz Mendonça, superintendente da UNIP, para falar um pouco sobre as oportunidades tecnológicas na indústria naval e offshore. Ok, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite formulado pela Secretaria e pela Petrobras e parabenizá-los pela iniciativa. Como todos estão percebendo, existe um alinhamento total de todas essas iniciativas, com o aumento de conteúdo local no país, com o melhor posicionamento da indústria nacional em relação à indústria estrangeira, e tudo com base aí em projetos sérios, planos com pessoas muito competentes à frente desses planos. E esse espaço que nós temos aqui, que foi dado para a Unip, eu vou mostrar para vocês o que a nossa organização tem trabalhado nesse sentido e como é que nós vemos esse quadro, como é que nós percebemos os caminhos a avançar dentro da área do conteúdo local. A Unip é uma organização privada, sem fins lucrativos, e são membros da Unip os lados compradores, o lado de fornecedores e os órgãos reguladores representados por órgãos do governo e governos estaduais ou municipais, quando é o caso. Então, a única empresa que faz parte da Unip é a própria Petrobras, que tem assento no seu Conselho Deliberativo. De resto, nós temos as associações de classe, o Sistema Nacional de Indústria e o governo através da Agência Nacional de Petróleo, BNDES, a BDI, FINEP e MDIC. Para mostrar total alinhamento com o que já foi falado aqui antes, eu vou falar da plataforma tecnológica da Unip, que é o Platec da Unip. Os senhores e senhoras ouviram o Platec do BNDES, tá certo? E agora nós vamos fazer o Platec da Unip. A Unip, ela tem vários trabalhos em conjunto com seus associados que estão no campo da estratégia, de políticas públicas, definição de coisas maiores que levam um certo tempo a maturar, e muita conversa a ser feita, muita negociação. Isso leva um certo tempo. Tem outras ações que são de caráter tático operacional, que é o que está acontecendo agora, neste momento. Quais são os investimentos que estão em andamento, quais são os investimentos que vão entrar ano que vem e de que forma a indústria nacional, em conjunto com os associados da Unip, podem articular um mecanismo para fazer um melhor aproveitamento e uma captura mais eficiente da nacionalização e do conteúdo local. Então, dentro da missão da Unip, que é de aumento de conteúdo local em bases competitivas e dando igualdade de oportunidades a fornecedores nacionais e estrangeiros, o Platec ele se insere para atender essas demandas de inovação tecnológica, primeiro, identificando essas demandas que já existem, e com a visão de longo prazo, mas ação no curto prazo, organizar esse conhecimento e competências, planejar os projetos corporativos de desenvolvimento tecnológico, promovendo essa articulação entre os vários atores da indústria. Como é que o programa está estruturado? As plataformas tecnológicas hoje envolvem 3 objetos, 3 temas fundamentais: a área de nave-peças, a área naval, campos inteligentes e a IP offshore. Esses 2 últimos são de coordenação do IBP e ele será colocado em prática após esse primeiro ciclo de trabalho do nave-peça, como eu vou mostrar mais adiante, ele for concluído. Porque as lições ensinadas e, quiçá, as aprendidas, serão introduzidas nessa metodologia. Então, o nosso foco é nave-peças e implantar um mecanismo de articulação entre a demanda empresarial e a capacitação tecnológica disponível para o setor de nave-peças. Houve uma pergunta aqui de manhã que abordava exatamente isso. Como é que nós vamos fazer esse meio campo entre o que se quer, tá certo, e o que está acontecendo hoje, como é que aproveita as oportunidades de pequenas e médias empresas? Então, o Platec ele se insere nesse nicho de oportunidades para as empresas da cadeia de fornecimento. Nós não estamos falando aqui, o nosso foco não é o operador, o nosso foco não é a primeira camada de fornecedores da cadeia de suprimento, e sim da segunda camada em diante. Ou seja, você tem uma empresa âncora, como a empresa aquela que se relaciona diretamente com o operador,
desculpa, a primeira camada que se relaciona diretamente com o operador, e da segunda camada em diante você tem uma empresa âncora que vai fazer compras ao longo da cadeia de suprimento para suprir um EPCista, para suprir um estaleiro. Nós estamos falando dessa parte da cadeia de suprimento. E vem exatamente suprir aquele vácuo, né, que tinha do trabalho entre o que se deseja e o que acontece na realidade. E fazemos isso em total colaboração, né, com o Petrobras, com o Sebrae, com todos os associados envolvidos. Bom, como é que se faz isso? Identifica-se a processo de identificação de tecnologia, onde você faz um levantamento desses equipamentos, você vai fazer um desdobramento do equipamento maior em sistemas e subsistemas, vai identificar esses gaps, mapeia os fornecedores possíveis de atender aquela demanda, identifica aquelas lacunas e aí bota todo mundo junto. Faz o chamado workshop tecnológico, onde eu vou colocar para um grupo de fornecedores, um grupo de entidades que podem fazer o financiamento, como é o caso do BNDES, FINEP, Progredir, quando é o caso, eu trabalho com contratos da Petrobras, FIDIC, certo? E outros mecanismos, junto com instituições de ciência e tecnologia e universidades, onde todos vão, então, entender qual é o problema, para ir analisar se tem oportunidade de ir em frente ou não, naquilo que podemos ser competitivos e podemos dar sustentabilidade ao processo de nacionalização de equipamentos. O processo é esse. E a gente começa todo o workshop mostrando qual é a solução, né, que esses processos requerem, para que aquele grupo de fornecedores entenda. Né, eu costumo falar, às vezes você está falando, por exemplo, em sonda de perfuração. Sonda de perfuração, assim como toda a área de petróleo, tem algumas terminologias que são próprias dessa área. Às vezes muito neologismo, muita tradução, e muita gente não entende. Né? De manhã nós falamos aqui árvore de Natal molhada. Talvez 90%, 85% do pessoal que estava aqui entendeu o que é isso. Né? E 20% ou 15% assim, pô, essa Petrobras é fogo. Está aqui fazendo um investimento, vai comprar uma árvore de Natal, é uma compra sazonal, só em dezembro, e depois ainda molha a bichinha, tá certo? Vai botar a bicha lá embaixo da árvore. Não é, a árvore de Natal molhada é um equipamento muito crítico, para quem não conhece, é um equipamento. Né? Da mesma forma, Catarina, numa sonda, não é a secretária da área de perfuração. Tá certo? A Catarina é um equipamento mecânico que trabalha no topo da torre e que serve para fazer o içamento de carro. Buraco do rato, tem isso aí lá da sonda. Kelly não é a telefonista. É uma haste quadrada que transmite movimento de rotação para a mesa rotativa para poder fazer a perfuração. Então precisa entender o que é isso. Então esse processo, se tudo funcionar, eu não sei se eu vou conseguir a luminosidade aqui, mas a gente mostra que tipo de equipamento nós estamos trabalhando. Tá certo? Quer dizer, isso aqui não é Hollywood. Esse é o tipo de embarcação que nós vamos utilizar em alto mar. Né? A Petrobras ou qualquer outra operadora vai pegar mar nessas condições para trabalhar com barcos de apoio. O equipamento dos senhores que forem entrar como subconjunto ou sistema de uma embarcação de apoio tem que estar sujeito, o rapaz vai correr porque a água vai entrar, não deu para ver, acho que a memória RAM aqui é baixa. Mas então, ele vai ter que se submeter a essa condição de mar. Os equipamentos têm que ser certificados, os equipamentos, aqui nós estamos vendo navio de guerra, né? Mas esse navio de guerra é o mesmo princípio, tem a mesma certificação, é o mesmo rigor da qualidade. Aquilo que se faz com a embarcação de apoio para trabalhar em alto mar, é o que você vai fazer para navio de guerra, o que você vai fazer para petroleiro, que é a próxima fase você vai pegar onda de 20 metros. Isso varre o convés. Limpador de para-brisa que você usa no teu carro tem que estar certificado para trabalhar submerso. Porque é assim que de vez em quando ele trabalha. Então é nessa condição de mar. Então primeiro nesses workshops, depois da gente identificar a tecnologia e identificar, né, que tipo de fornecedor, mapear e botar todo mundo junto, é preciso entender o problema. Né? Já dizia o falecido Mário Henrique Simas, quando o enunciado do problema é claro, fica muito mais fácil resolver. Se a sua enunciado é confuso, a gente não consegue resolver a contenda. Então, essa é... Eu vou fechar aqui porque o filme não está bom. E a gente segue na apresentação. Bom, então essa é a fase inicial. A gente faz a apresentação, mostra qual é o problema
e parte, então, para entender que tipos de equipamentos existem num petroleiro e no navio. Nesse caso aqui, quando a gente junta, né, o navio petroleiro e embarcações de apoio, foram mapeadas mais de 6.000 peças. 6.000 peças. Vamos trabalhar em todas elas? Não. Né? Graças a Deus, Pareto tinha razão, a gente tem que trabalhar em um conjunto de peças, né, que representem o maior volume de valor agregado, por exemplo, no conteúdo local, que é o que nós fizemos. Então você tem que separar por sistemas, subsistemas. Essa árvore aqui é um software, né, que você vai abrindo e você consegue identificar os equipamentos que tem no navio com fotos, e aí a plateia, né, que está no workshop consegue entender do que a gente está falando. E é incrível, né, o fato de nós darmos nomes diferentes às coisas, né, e falarmos, né, num dialeto que a indústria, em geral, às vezes não entende, faz com que haja um bloqueio por parte dessa indústria em procurar oportunidades nessa área. Quando as coisas são mostradas, as imagens são colocadas, fica muito mais fácil e aí começa a surgir oportunidades. Então, o que é que nós fazemos nos workshops? Apresentamos as tecnologias, identificamos o estágio atual das tecnologias utilizadas no Brasil e, muito importante, o pessoal que vai para o workshop, que é uma oficina de trabalho, eles se dividem em grupo e eles fazem uma avaliação do grau de dificuldade, viabilidade e nacionalização dos bens selecionados. A própria indústria, o próprio empresário, aquele que está lá, vai dizer se aquilo é viável ou não. Identificado aqueles com maior potencial de nacionalização, e aí é que tem um dia dedicado ao casamento entre fornecedores, e instituições de investimento ou de financiamento, entre instituições de ciência e tecnologia, e aonde saem projetos já firmes para substituir aquele equipamento que ia ser importado por um produto nacional. Desses equipamentos, 622 itens, né, quando você faz o Pareto, foram analisados. 112 projetos foram encontrados. 49 ainda estão procurando com quem casar. O par perfeito ainda não foi encontrado, mas eles ainda estão procurando. Eles têm viabilidade, eles têm atratividade, eles têm sustentabilidade, mas calhou de, naquele workshop, não estarem presentes aqueles que são interessados diretamente no desenvolvimento da nacionalização desse produto. Já 63 projetos foram o que a gente chama identificados. O que é isso? Um fornecedor A juntou com o fornecedor B, chamou uma instituição de ciência e tecnologia, colocou a FINEP junto, ou colocou o BNDES, ou quem quer que seja que estivesse naquele, que se interessou e foi convidado para ir para aquele workshop, e dali já sai um projeto de substituição de importações, de nacionalização, de conteúdo local. Esses 622 itens, se resolvidos, representam entre 26% a 34% de valor adicionado no conteúdo local, o que é bastante significativo. A indústria naval, que vem se recuperando desde 2000, ela hoje está em torno aí dos 60% de conteúdo local declarado, colocando mão de obra. Se tirar a mão de obra, ele reduz um pouco. Com a entrada desse aqui, mais com a mão de obra, embora entre no numerador e no denominador, o conteúdo local aumenta expressivamente, fazendo com que este processo tenha um alto valor agregado na construção naval em termos de conteúdo local. Exemplos. Este purificador de óleo combustível e de óleo lubrificante, eles eram importados, já continuam sendo, né, porque esses navios estão em construção, então continuam sendo importados, mas vão ser substituídos. Por quê? Um fornecedor de Friburgo estava lá no workshop, ele faz esse tipo de equipamento para a área de saneamento, e ele falou o seguinte: poxa, o meu equipamento é melhor que esse importado que vocês mostraram aqui, porque esse importado, para fazer a manutenção, eu tenho que tirar do navio, levar para a terra, fazer a manutenção, depois botar no navio novamente. Então vocês imaginam o seguinte: um navio sai daqui, né, um petroleiro ou um barco de apoio, vai para um outro porto, precisa fazer a limpeza, ele tem que chamar alguém daquele porto, tirar de bordo, levar para a oficina, acertar e voltar. Tem que ter um autorizado em todas as áreas do mundo para você poder viabilizar um negócio desse. O equipamento dele não precisa fazer isso, faz a manutenção a bordo.
Conclusão, ele começou a fazer esse trabalho, ganhou 2 projetos na FINEP, né, no último edital, e está feliz da vida e vai fazer a substituição desse equipamento muito rapidamente nas embarcações nacionais, aumentando o conteúdo local. Outro exemplo, o posicionamento dinâmico. 3 fornecedores brasileiros faziam esses componentes e exportavam para que alguém montasse lá fora e depois colocasse no navio. Os 3 estavam, né, ou pelo menos 2 estavam no workshop, sabiam do terceiro, estão juntos e estão fazendo o posicionamento dinâmico. É claro que para aquele outro equipamento, a certificação vai ser mais fácil do que para esta, porque este envolve uma condição diferente. Mas você tem todo o processo de certificação, homologação, etc., mas vai ter fornecimento nacional disponível para esse tipo de equipamento em curto período de tempo. Pode ser 1 ano, que num processo que vai levar 35, se você fizer essa ação a curto prazo, você acerta no longo prazo. Bom, fizemos 5 workshops até agora, né, de eletrônica de navegação, sistema de governo, propulsão e geração de energia, superestrutura, acomodações, acessórios de casco e assim por diante. E vamos ter o último, né, no Rio de Janeiro, na FINEP, em novembro. Em São Paulo, foi feito de bombas, válvulas, tubulações, comunicação, equipamentos de fundeio e atracação. Foi feito na sede da BIMAC, em agosto de 2011. Bom, toda essa informação, na fase 3, agora do Platec, ela vai ser reunida num portal, e nesse portal todas as informações vão estar disponíveis para que possa ser acessado, fazendo com que haja maior interação entre aqueles que participaram, não só os que participaram do workshop, mas que possam fazer, né, um tipo de um blog, comentar como é que está um determinado projeto, tirar dúvidas, ler artigos de especialistas, né, e principalmente arrumar o casamento, tipo aquele site, o Par Perfeito, né, que vocês conhecem e tal. Não sei quantos casaram no Par Perfeito aqui. Eu não casei porque eu sou no Par Perfeito porque eu sou de tempos atrás, mas muitos aí são jovens, então já devem ter entrado num site de relacionamento desse. Este vai ser um site de relacionamento. Pode ser que aqui, né, você, naqueles 40 projetos, ou 40 e poucos projetos que ainda estão procurando o Par Perfeito, ele seja encontrado nesse portal. Esse portal também, eu não falei antes, né, mas todo o projeto do Platec, ele tem o financiamento, um projeto também custeado pela FINEP. E o portal fase 3, nós também estamos junto com a FINEP, concluindo aí o portal. Bom, e ao final, né, que você tem aquele conjunto de fornecedores, eles entram no cadastro Navepeças. O cadastro Navepeças, ele é um projeto da BDI, né, do MDIC, e participa também o Sinaval, como o representante dos estaleiros, e ele visa, né, a fornecer informações onde os estaleiros vão escolher esses fornecedores, tá certo? Os estaleiros e aqueles fornecedores dos estaleiros. Então, nesse portal vai estar disponível essas informações. Ele agora está entrando na segunda fase, tem um lançamento agora no final do mês, no Rio de Janeiro, da segunda fase do Navepeças, e quando o fornecedor sair do processo do Platec, tendo já aquele material já indicado como sendo de seu fornecimento, ele também entrará no catálogo Navepeças. E, além disso, um projeto novo, também do MDIC, com a Unip, que é embarcações interativas. O que é isso? É trazer para o campo virtual, né, o processo do Platec que a gente faz em workshops presenciais. Não que o workshop presencial ele vá acabar, ele talvez seja necessário em alguns casos, mas em alguns deles a gente possa fazer isso virtualmente. Ele consiste, né, de trazer para público, né, a lição, aquela lição que a gente faz em todo início de workshop, é entender o problema e quais são os componentes, sistemas e subsistemas que compõem, né, a embarcação. Então, está sendo feito para o PSV 4500 e para o SESMAX DP, e ele é mais ou menos isso. Ele vai ter fotos de todas as áreas das embarcações, então você vai entrar aqui com o mouse, né, e se eu conseguir pegar o mouse, está aqui. Então tem lá um equipamento, você diz, caramba, isso aqui é o que tem no navio, deixa eu ver se eu sei fornecer, o que é isso aqui? Vai aparecer para você um plotter que você talvez nem soubesse que existisse um GPS náutico, você já é um fornecedor de GPS, opa, peraí, nessa eu posso fazer, deixa eu procurar os estaleiros aí. Importante,
estar no cadastro, em qualquer cadastro do mundo, vai ser o cadastro Petrobras, cadastro Nave Peças, o CADFOR, que é outro cadastro que a Unip tem, ou no cadastro da Unip, não elimina uma grande atividade da sua organização de vendas. Estar no cadastro não garante que você seja convidado para nada. Você só está com assim, o 90% do caminho andado. Tá certo? Agora, ser convidado para apresentar uma proposta faz parte de uma função básica da empresa. Assim como você mantém a jurídica, mantém a RH, a contabilidade, etc. Vendas continua sendo importante. Não esqueçam disso. Bom, então você voltando lá, você tem um outro equipamento, né, que você pode ver, um rádio VHF, SSB, isso eu faço todo dia. Como é que eu não estou entrando nessa aqui? Se são 700 e poucos barcos que vêm pela frente, eu vou vender 700 negócios desse aqui, mais, porque tem os sobressalentes, tem isso, você vai prestar a manutenção, né? Então, tem muitas oportunidades que você só vai saber que existe. Opa, errei. Você só vai saber que existe na hora que você puder ver que diabo é isso, né? Bom, e concluindo, né? Concluindo, né, o que ao final a gente percebe? Esse é um processo que ele foi experimental, né? Ele começou há um ano, mais ou menos, com o primeiro workshop, não sabíamos bem como fazer. Hoje, todas as lições que foram ensinadas e, quiçá, aprendidas, foram colocadas dentro do processo. Outras ainda não foram aprendidas, foram ensinadas, mas não foram aprendidas. A gente está ainda num processo de melhoria, mas estamos com um processo organizado e colaborativo, altamente colaborativo. Entendemos que não conseguimos fazer nada sozinho. Tem alto grau de seletividade e sustentabilidade. Por quê? Porque em toda decisão de ir em frente, todos participam de forma colaborativa e a indústria está dizendo, é bom para nós irmos em frente, então vamos em frente. É reprodutível. Eu posso reproduzir isso aí para a FPSO, posso reproduzir isso para uma refinaria, posso reproduzir esse processo para qualquer unidade. Tem que jogar energia em cima, fazer aquele detalhamento, organizar e colocar em prática. E é complementar. Este processo não atrapalha em nada nenhuma dessas iniciativas, né, que os senhores e senhoras viram aqui. Eles são complementares e eles visam preparar, né, um ambiente tecnologicamente favorável para os desafios que vêm ao futuro. Vamos nos acostumando com o que está no presente, vamos fazendo as substituições, vamos aprender a fazer isso para pegar a onda do futuro. Muito obrigado. Mendonça, Oi. Convidar você a participar da mesa também, sujeito a perguntas de todos os interessados.